Olá, meu nome é Gabriel e eu vou mostrar como que a gente faz aí o cadastro de etapas de montagem aqui dentro do sistema. Então a gente começa aqui pelo nosso módulo de cadastro, a gente vai ter uma opção chamada Food e aqui dentro a gente tem uma opção Etapas e Montagens. Então sempre que eu precisar cadastrar uma nova etapa de montagem, a gente vai ter aqui o botão de novo acima e ele vai abrir essa telinha onde a gente começa a fazer aí o preenchimento das informações dessa etapa. Primeira coisa que ele pede aqui pra gente é o título dessa etapa, né, um nome que a gente vai determinar. Então aqui no caso, como eu vou fazer uma etapa voltada ali para o cenário de lanches, eu vou colocar aqui o nome, por exemplo, de lanches do chefe. A partir do momento que eu coloco o nome da minha etapa, a gente começa a fazer o preenchimento das perguntas que vão ser exibidas ali na tela pra gente. Então, a primeira opção que ele dá aqui pra gente é o tipo de pergunta que a gente pode fazer. Se a gente vai, acrescentar ali, por exemplo, um produto ou, no caso, se fosse uma observação. Então, aqui no meu caso, eu vou adicionar um produto e ele pergunta aqui pra mim qual, vai ser essa primeira pergunta. No meu caso, como eu estou trabalhando com o cenário de lanches, eu vou colocar aqui, por exemplo, para selecionar qual que é o pão, da preferência ali do cliente. Aqui embaixo tem algumas opções ali referente a essa etapa, então aqui no caso a ordem de exibição, a ordem que essa pergunta vai aparecer para a gente lá no PDV, e a quantidade mínima ou a quantidade máxima que a gente pode adicionar para aquele produto, para aquela pergunta em questão. Então, aqui embaixo a gente vai ter uma opçãozinha referente a essas respostas e a gente começa a fazer a adição aí desses produtos para que a gente consiga fazer essa etapa de montagem. Então, como eu estou fazendo aqui uma pergunta referente ao pão, eu tenho já dois produtos cadastrados dentro do sistema, que aqui no caso vai ser o nosso pão de brioche, que o cliente pode selecionar. Vou clicar para adicionar a resposta e eu tenho aqui também o pão tradicional. Vou adicionar aqui também as minhas respostas. Então, a partir do momento que aparecer essa pergunta para a gente lá no PDV, ele vai aparecer esses produtos aqui que a gente selecionou para a seleção ali de acordo com a opção de cada cliente. Dentro desse meu caso específico, eu tenho a opção de colocar para esses itens que ele é um item gratuito, ou seja, ele não vai ser adicionado nenhum valor no pedido final do nosso cliente. Então, eu poderia marcar aqui, olha, como item grátis nos meus dois produtos e vai de acordo com a opção que ele realmente escolheu. Então, aqui no meu caso eu fiz a primeira pergunta para essa nossa etapa. Depois, a gente tem a opção aqui em cima, se necessário, de criar uma nova pergunta. E aqui no caso, a gente vai seguir aquela mesma lógica. Na primeira pergunta, eu fiz a primeira pergunta referente ao pão. E agora eu poderia colocar, por exemplo, a carne. Então, qual a carne você gostaria? Um exemplo. Aqui embaixo segue aquele mesmo padrão, a ordem de exibição, e aqui embaixo a gente vai colocar qual que é o produto que pode aí responder essa nossa pergunta. Mais uma vez, eu já tenho esse produto cadastrado aqui no meu sistema e eu vou adicionar a carne de 110 gramas, vou clicar aqui para adicionar, e eu teria aqui também a minha outra opção, que seria a carne de 150. Vou adicionar. E aqui eu tenho um detalhe específico que eu posso colocar, por exemplo, que a carne de 110 ela pode ser o item gratuito, então não tem um valor adicional no pedido do cliente. Se ele preferir a carne de 150, aí sim ele tem um preço adicional. Aqui no meu caso eu coloquei no valor de R$4. Mais uma vez, eu posso continuar adicionando outras perguntas aqui dentro da minha etapa de montagem e eu vou adicionar uma pergunta, por exemplo, referente a adicional. Gostaria de algum adicional? Mais uma vez, eu vou começar a adicionar aqui embaixo os produtos, Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, um adicional de bacon. Eu poderia colocar aqui de ovos, calabresa. E todos esses adicionais realmente que eu posso colocar aí dentro desse processo de etapa, eu vou adicionando de acordo com a minha necessidade. Por último, eu vou adicionar aqui uma última pergunta, só que eu vou mudar o tipo de pergunta aqui de produto para observação. E aqui no caso, quando a gente trabalha aí com observação, mais uma vez posso fazer aqui uma pergunta e eu vou colocar aqui, olha, se a pessoa vai comer no local ou não. A partir desse momento, eu posso adicionar aqui nas minhas respostas uma observação que eu já tenho cadastrada mais uma vez. Então aqui no caso, eu vou colocar levar para viagem. E eu vou colocar aqui também a minha opção de comer no local. Então, a partir do momento que eu tenho aí essas perguntas e essas respostas que eu elaborei aqui dentro da minha etapa de montagem, a gente pode clicar lá em cima que a gente tem aí uma nova etapa de montagem cadastrada aí dentro do sistema com o nome de lanches do chefe. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente faz a vinculação dessas etapas nos produtos que a gente precisa.